Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Toque de Vida Debate. Eu sou o pastor André e é uma alegria ter você aqui com a gente. Quem tem ou já teve um relacionamento amoroso sabe que, para que ele se desenvolva de forma satisfatória para ambas as partes, é preciso investimento. Afinal, são duas pessoas lutando para manter vivo aquilo que dá sentido àquela união. Muitos são os desafios a serem superados na manutenção de um relacionamento. Tem muita coisa para se aprender, para abrir mão, a fim de que o nós se sobressaia sobre o eu. Mas será que para os casais cristãos é mais fácil viver a vida a dois? Ou é mais difícil, em função da sua fé? E quanto à sexualidade, a vivência da sexualidade do casal cristão tem alguma peculiaridade, característica que os diferencia dos casais não cristãos? Hoje o Toque de Vida traz o pastor Alan Furst, que vai nos ajudar a pensar sobre a perspectiva nos relacionamentos amorosos. E eu já adianto que esse tema não cabe em um programa só. Por isso, o pastor Alan estará conosco também no próximo programa, falando mais especificamente sobre o papel da sexualidade nos relacionamentos cristãos. Por isso, fica com a gente, hoje e também na semana que vem. Pastor Alan, bem-vindo ao Toque de Vida Debate de hoje. É um grande prazer receber você aqui. Eu sei que algumas pessoas que nos assistem já o conhecem, mas eu quero pedir que você se apresente, fale um pouco de você, de onde você vem, qual é a sua formação, se é casado, se não é casado, se vai poder falar de qual lugar desse assunto tão importante hoje, que é os relacionamentos. Pastor André, muito obrigado pelo convite, uma honra e um prazer estar aqui com você e com todos esses grandes telespectadores que estão nos assistindo. Fico muito feliz mesmo com o convite. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sou teólogo, nasci e me criei lá no Mato Grosso, agora estou servindo aqui no Rio Grande do Sul, mas o Mato Grosso ainda tem um cantinho muito especial aqui no meu coração. Um pouquinho da minha história, já me formei no seminário, depois fui para os Estados Unidos, onde fiz meu mestrado e estou tentando terminar também o meu doutorado. E agora estou servindo também como capelão da UBRA, que é uma grande alegria para mim, tenho aprendido bastante. Sou casado com a minha linda esposa, Gabriele Thaís Lindenfirst, que já esteve até contigo há pouco tempo atrás, né, pastor André? E essa é mais ou menos a perspectiva da qual eu vou falar. Claro que eu não sou especialista sobre o tema, não escrevi livros sobre isso, mas, claro, a gente estuda sobre isso quando pessoas perguntam sobre a gente, até estudar com a própria experiência de namoro, noivado, casamento. Já estudei por necessidade de saber como eu penso sobre esse assunto como um cristão, como um pastor cristão. E estou feliz pelo convite e para refletir um pouquinho sobre esse assunto que é bem bacana e bem importante na vida cristã. Muito obrigado por ter aceito. Acho que é importante ouvir, né, a perspectiva de um pastor jovem como você, né, que estudou, mas que vive o relacionamento a partir de uma perspectiva do nosso tempo, do nosso momento, do ano 2023, do século 21. E aí eu queria perguntar para você, como pastor e também como um cara casado, cristão, se existe diferença entre relacionamento entre pessoas cristãs e não cristãs. Olha só, cara, tu sabe que depende, eu fico pensando sobre essa pergunta. Eu acho que quando pensa por perrengue, por problemas que podem acontecer, por dificuldades, eu acho que não tem muita diferença no sentido de que casais em um relacionamento, eles vão ter desafios, vão ter problemas que eles vão ter que lidar, vão ter brigas. Eu acho que casal, independente se é cristão ou não cristão, eles vão brigar, eles vão ter desafios, eles vão ter problemas no seu relacionamento. A questão, eu acho que aí vem até mesmo a diferença que eu via nisso, ou entre um casal cristão e não cristão, talvez é como que cada um desses casais vão lidar com esses problemas, com os desafios, até mesmo com todo o relacionamento. Porque casais cristãos, eles têm uma grande
orientação que vem através da fé deles de como se portar, como se realmente qual a postura que um tem diante do outro, sobre esse amor também que é até mesmo espelhado no amor que Jesus Cristo tem por cada um dos seus filhos, do seu filho, da sua filha, todos aqueles que creem e seguem Ele, por todo mundo de uma forma geral. Então, nesse sentido, eu consigo ver alguma diferença. Claro que, novamente, não dá nem para dizer, não, casal cristão não vai ter problema porque eles são cristãos. Eu acho que a gente forçaria. Então, nesse sentido, tem diferença? Tem. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que vai ser parecida no sentido que não vai estar faltando alguma coisa ali para um casal cristão só porque eles confessam a fé cristã. Pois é, eu fiquei pensando também na questão do namoro. Quando a gente começa a namorar alguém, né? Às vezes a gente namora... Existem alguns cenários, né? Por exemplo, você tem às vezes alguém que começa a namorar outro alguém que é da mesma fé. Acho que essa é uma característica peculiar, né? É uma relação peculiar. Às vezes você tem alguém que confessa a fé cristã e começa a namorar alguém que não é cristão. Bom, essa é uma outra formação, né? Um outro formato de relacionamento. E às vezes você tem pessoas que não são cristãs, que não têm fé nenhuma e que começam a se relacionar. Qual a diferença será que a fé cristã faz para cada um desses modelos ou deixa de fazer, na sua avaliação? Cara, isso é algo muito interessante. Nesse sentido, eu acho que tem sim uma grande diferença, novamente na questão de a orientação que você tem para se basear no seu relacionamento. Por exemplo, a gente tem algumas orientações de como que, primeiro, cada cristão, como que um cristão deve se portar. E nesse sentido, o grande mandamento de amar o próximo ajuda aqui também. O relacionamento de um cristão ele vai ser um relacionamento de amor, de ser bem altruísta, de você colocar a outra pessoa em primeiro lugar, de você não ter bastante longanimidade, você não brigar, não, sei lá, talvez até partir para a violência. Eu não estou dizendo que agora você não é cristão, você vai ser violento. Não, com certeza não. Mas realmente pensando por orientações. Nesse sentido, um casal cristão que está namorando, por exemplo, pouco tempo atrás eu conversei com um pastor luterano também, a gente estava falando sobre isso, e a gente comentava que, por exemplo, um casal cristão, um casal de jovens cristãos que começa a namorar, uma coisa muito que deveria fazer parte desse relacionamento, de como eles conversam, como eles refletem, como eles até mesmo encaram o namoro, é que o namoro ele tem um objetivo, e esse objetivo seria o casamento. Nesse sentido, por exemplo, muitas vezes eu vejo que eu tenho muitos amigos que não são cristãos e tu pensa em casar com a pessoa? Não, estou namorando, vamos ver onde que vai rolar, onde que vai dar. E nesse sentido, quando a gente pensa por um casal cristão que está namorando, ou um cristão que está em um relacionamento de um namoro, eu acho que deveria ter essa diferença, por exemplo, nas orientações que a gente vê biblicamente, que o objetivo seria se unir em casamento. O casal cristão ele não namora só por namorar, só por se divertir, embora que a diversão, toda esse companheirismo é algo muito, muito importante no relacionamento. Mas eu acho que tem essa diferença. E, novamente, eu não quero também colocar palavras, então um casal que não é cristão não vai pensar em casar. Claro que não. Mas, novamente, o que se diferencia? Casais cristãos, eles têm essa orientação de que eles se unem ou eles começam um relacionamento, por exemplo, como um namoro, com um objetivo. E esse objetivo é a união e a vida em matrimônio. E eu acho que isso já é uma baita diferença ou algo bem específico que a gente vê em casais cristãos. A Bíblia traz algum exemplo de um casal, de um namoro cristão? Cara, tu sabe que essa é uma pergunta muito boa. Isso é outro assunto que não se fala muito sobre namoro. Eu acho que namoro é algo muito, muito atual. Até mesmo outras palavras. Eu sou pastor em um colégio, eu sei que tu também já foste um pastor capelão em um colégio, pastor André. Você sabe que tem muitas outras formas de relacionamento atualmente. Por exemplo, tô ficando. Parece ter um relacionamento
anterior ao namoro, que é, tô ficando, aí você, agora estou namorando, e daí que vai chegar o noivado. Na Bíblia, a gente vai ver exemplos de noivado, de exemplos de pessoas que estão prometidas em casamento, e já é algo muito mais sério. Exemplos de namoro, eu acho que não existem. Vou ser bem sincero, mas não quer dizer que a gente não tem exemplos, por exemplo, de casais enamorados. Por exemplo, o próprio livro de Cântico dos Cânticos é um baita exemplo de alguém, o grande sábio Salomão, ele falando sobre esse relacionamento de paixão, de amor com a sua amada. Então, acho que a gente consegue ver princípios, orientações sobre namoro, mas é uma área que a Bíblia não se preocupa muito em falar. Talvez até exista, mas não foi registrado. Talvez já existiu alguns desses casais tão famosos que a gente tem, mas namoro em si não tem. Por exemplo, os próprios pais de Jesus Cristo, Maria e José, eles estavam prometidos em casamento, o que seria um paralelo ao noivado. Mas ao namoro, eu não consigo pensar em um exemplo que se encaixaria ou que seria similar para aquilo que a gente tem hoje em dia como um namoro na nossa sociedade. Eu acho que até mesmo nessa questão cultural é bem diferente, e eu acho que é por isso que a gente também não vê algum exemplo muito perfeito daquilo que seria um namoro atualmente e um namoro no tempo da Bíblia. Então, quando a gente não tem essas orientações bíblicas, a gente olha para aquilo que se aproxima, né? Claro. Na sua perspectiva, então, o namoro cristão, ele deve ter um grande objetivo de formar uma família, de casar. Eu acho que sim. Novamente, eu acho que o namoro... Por que um casal, por que um jovem, por que dois jovens se uniriam em um relacionamento, um namoro? Se você for pensar até mesmo com o princípio daquilo que é o objetivo de Deus para o ser humano, a gente vai ver um bom exemplo que eu gosto de falar quando eu converso sobre assuntos como relacionamentos ou até mesmo sobre o relacionamento entre casais que já são casados, é até mesmo as orientações que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele vai falar sobre vocações. E quando ele está falando dessas vocações, ele fala de vocações como dons, e ele vai falar sobre, por exemplo, o casamento como um dom. E ele vai falar também sobre ser solteiro como um dom. Deus dá o dom da pessoa ser solteira. No entanto, a gente vê, eu sou um exemplo, eu fui um jovem que eu sabia que eu não queria ficar solteiro. A ideia de ficar solteiro não era legal. Na minha juventude, quando eu ia em congressos e encontros, não ficava procurando, claro, uma esposa. Mas aí a gente refletia na minha vida aquilo que Deus viu sobre Adão, que não era bom que ele ficasse sozinho. E aí a gente vai ver, por exemplo, que o objetivo dessas pessoas, do jeito que eu penso, o objetivo de pessoas que elas não têm o dom para ficar sozinhas, ou seja, elas buscam um relacionamento com outra pessoa através do namoro, esse objetivo é para que elas vivam em comunhão com outra pessoa, que elas não vivam abrasadas, como diz o apóstolo Paulo, mas que elas possam desenvolver esse dom de matrimônio com outra pessoa. Se a gente exclui esse objetivo e a gente só pensa, vou namorar e ver o que vai acontecer, eu acho que a gente perde um pouquinho do objetivo do namoro. Porque, claro que eu não estou falando, tá namorando, então vamos casar. Mas, às vezes é o momento para a gente ter conversas um pouco mais sérias. Por exemplo, se você está namorando com alguém, você já perguntou para essa pessoa se ela tem o objetivo de namorar, de casar, me perdoe. Você pensa em casar? Porque às vezes, nesse sentido, se a pessoa não tem, se você pensa, um dia eu quero casar e outra pessoa diz, não quero, olha, é o momento de você pensar, será que você quer ficar com essa outra pessoa? Então eu acho que o namoro ele tem o objetivo de você não ficar sozinho, você não recebeu o dom de ficar sozinho, então você quer alguém para namorar, e se você não recebeu o dom para ficar sozinho e quer alguém, eu acho que o objetivo final é que você se une em matrimônio e você viva todas as bênçãos que Deus derrama sobre casais através do casamento também.
Pelo menos essa é a minha opinião. Não tem nada, novamente, nem se fala sobre namoro na Bíblia, então a Bíblia não vai falar, não pode namorar, ou só namore se você for casar. Mas é isso o que eu interpreto a partir do ensinamento bíblico. Muito bem, muito obrigado por compartilhar esse seu pensamento. Mas e aquela situação, quando a gente encontra alguém, a nossa outra metade, como dizem os filósofos, né? Quando a gente encontra aquela pessoa e a gente se apaixona intensamente e aquela pessoa se torna aquilo que é mais importante na nossa vida. Esse amor toma conta, essa paixão toma conta da gente. Será que a gente está cometendo uma idolatria e deixando Deus em segundo plano no nosso coração e amando mais essa pessoa? Será que isso é uma idolatria? Mas eu vou pedir que você responda isso daqui a pouco, que a gente vai fazer um breve intervalo e na volta o pastor Alan vai compartilhar com a gente o seu pensamento sobre isso. Será que amar alguém intensamente é idolatria? Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Toque de Vida Debate, hoje falando sobre relacionamentos. Quem está conosco é o pastor capelão do Colégio da Ubra Cristo Redentor, aqui de Canoas, Rio Grande do Sul, pastor Alan Furst, que está compartilhando seu pensamento, seu conhecimento daquilo que ele vê como útil e como peculiar dos relacionamentos cristãos, especialmente. E no final do primeiro bloco, pastor Alan, eu tinha perguntado se aquela paixão avassaladora que toma conta da gente, especialmente na adolescência, né, e na juventude, quando ela parece que nos invade, a gente ama aquela pessoa acima de qualquer coisa. Isso seria idolatria? Cara, isso é muito bom. Até porque eu acho que depende muito, mas eu vou ser um pouco... não vou fugir da resposta. Eu acho que sim. E nesse sentido, eu não quero criticar ou talvez até ser super chato com casais que estão profundamente apaixonados. Eu acho que há um perigo que você coloque uma pessoa no lugar de importância que somente Deus pode estar na sua vida. E nesse sentido, muitas vezes, por tanta paixão, por tanto amor, você vai praticamente viver para aquela pessoa. E, novamente, eu acho que você se doar para uma pessoa até faz parte de princípios cristãos. Mas até que ponto que isso não se torna algo que faz mal para a sua fé, para o seu relacionamento, ou para outro relacionamento que você tem, que é com o Deus que pede para que você ame Ele com todo o seu coração, com toda a sua força. E aí você está amando outra pessoa, ou seja, se torna idolatria, porque o que é idolatria, pastor André? Idolatria nada mais é do que você colocar algo que não é Deus, algo, alguém, um objeto, no lugar que só Deus pode ocupar. E nesse sentido, a gente é chamado a amar a Deus de todo o coração, de todas as nossas forças, e o próprio Jesus fala que se a gente amar até mesmo pai, mãe, irmão, namorada, essa pessoa que nos completa, né, que nem você falou, pastor André, se nós amarmos qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, mais do que nós amamos a Deus, e se nós investirmos mais tempo, mais dedicação num relacionamento que não é o nosso relacionamento com Deus, eu acho que tem muito um perigo de que nós estejamos entrando numa idolatria. E isso é algo que sim, precisaria muito ser pensado, refletido. Talvez você que está assistindo, como é que você vê isso no teu relacionamento, nos teus relacionamentos, no teu casamento, no teu namoro, no teu noivado? Será que não há alguma bandeira vermelha aí que você tem que prestar um pouco mais de atenção? Talvez é uma boa pergunta. O que tu acha, pastor André? Pastor Alan, essa é uma reflexão muito importante. Eu penso que as pessoas que estão nos assistindo realmente devem, né, assim como todos nós, colocar essa reflexão em pauta. Se o seu relacionamento, se o amor que sente pelo amado, pela amada, não está acima de Deus. Mas, enquanto você falava, eu lembrei das palavras de Lutero, de Martinho Lutero, especialmente na sua explicação lá do Credo Apostólico, né? Quando ele diz, creio que não posso crer em Jesus, não posso amá-lo acima de todas as coisas, não consigo colocar Deus acima de todas as coisas. Então ele pergunta, nessa perspectiva, será que todos nós não somos idólatras porque não amamos Deus acima de todas as coisas? E nesse sentido, por isso precisamos de Jesus.
e do amor que ele, sim, trouxe como um amor perfeito e nos oferece na cruz. Então, talvez, sim, por um lado, né, a lei para nós. A gente deve refletir sobre o quanto Deus está acima de tudo na nossa vida, ou não. Mas, do outro lado, há o reconhecimento do nosso próprio pecado, e isso se reverbera nos relacionamentos também. O quanto eu não consigo amar a Deus acima de todas as coisas. Até Jesus diz isso para um homem, né? Se você conseguir cumprir os mandamentos, você não precisa de mim, né? Vá em paz, né? E por isso eu preciso de Cristo. Fiquei com essa reflexão na cabeça. Claro, não, na verdade é um baita ponto. E eu acho que você está certo, no sentido de que nós não conseguimos cumprir. Mas claro que Jesus também não anula os mandamentos, e eu fico pensando na nova obediência. Tu citaste o terceiro artigo do Credo, com a explicação de Lutero, e eu acho que está perfeito. Lutero está até falando, a gente não consegue vir a fé cristã, ter a fé através das nossas próprias forças. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. E nesse sentido, até eu acho muito, muito importante ter, em assuntos como esse da nossa vida cristã, uma baita de uma lente hermenêutica que o próprio Martinho Lutero falou, que é os dois tipos de justiça. E nesse sentido, quando a gente está falando, quando eu falo até mesmo de idolatria, eu estou meio que quase na junção entre o nosso relacionamento horizontal e com outras pessoas, com o mundo ao nosso redor e o mundo e Deus que está no céu. Mas claro que eu fico pensando também que nós temos uma nova vida. O Espírito Santo nos trouxe, nos iluminou e nos deu uma nova vida. E eu acho que essa ideia de ser cuidadoso é mais para realmente quem tem o Espírito Santo no seu coração, e eu não estou dizendo que quem não consegue isso não tem, essa é a linha tênue aqui. Na verdade, é muito mais uma reflexão da gente pensar, porque é fácil, como você mesmo falou, a gente cai em pecado, infelizmente, nessa nova vida a gente tenta seguir as leis de Deus, tenta viver de acordo com o propósito que Deus tem para a nossa vida, mas a gente acaba falhando. E nesse sentido, realmente é muito importante te lembrar, talvez se você, ouvindo as minhas palavras de lei, que realmente é algo que a gente nos leva a pensar, tá pensando, talvez eu estou falhando, nossa, será que é isso mesmo? Sempre esse convite a buscar aquele que pode nos ajudar, aquele que vai nos perdoar, vai nos dar uma nova vida e sempre vai nos dar uma nova chance. E sim, só através do poder do Espírito Santo que a gente pode fazer isso. E claro, até mesmo pensando, né, pastor André, em invocações, o próprio Martinho Lutero nos ajuda que, claro que o que eu estou falando dando essa ênfase talvez na idolatria, mas você está certo também de lembrar que através do amor que nós damos para o nosso próximo, nós também estamos demonstrando o amor que nós temos por Deus. Então, realmente é uma área muito cinza, não é preto nem branco, mas é uma coisa para a gente ter em mente e sempre pensar para a gente não esquecer a nossa fé, não esquecer o relacionamento com Deus por causa de um relacionamento, seja com outra pessoa ou seja com um objeto que nós temos muito amor aqui na Terra. Perfeito, muito obrigado. É assim que a gente cresce, ouvindo alguém que traz uma perspectiva diferente. E nesse sentido, pastor Alain, eu fiquei lhe ouvindo e pensando também que essa reflexão que você traz de questionamento, que é muito importante para nós, sim, né, de pensarmos que lugar Deus ocupa na nossa vida, no nosso coração, isso deve ser um exercício diário, especialmente nos relacionamentos entre pessoas que são cristãs, mas que se relacionam com alguém que não é cristão. E eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já fui procurado por casais com esse dilema. Olha só, eu sou cristão e eu quero muito participar da vida da igreja, eu quero fazer orações em casa, eu quero me envolver, né, no trabalho de Cristo, mas o meu companheiro ou a minha companheira não é e não quer. Como é que eu faço? Né? E aí eu lhe pergunto isso e também uso um chavão para fazer outra pergunta. Em questões de marido e mulher, o pastor mete a colher? Ai. Cara, vou responder a primeira. A segunda a gente pode refletir depois. Mas pensando sobre, principalmente por namoro, eu normalmente, nesse sentido, porque pensando para o casamento, a gente tem orientações até bem claras, por exemplo, que Paulo dá
nas suas cartas, ele vai falar, você vive com alguém que não é cristão, permaneça casado. E ele até vai ao ponto de falar que a pessoa que não é cristã, que é casada com a pessoa cristã, vai ser salva através da fé da pessoa cristã. Então, mas pensando por namoro, vamos pensar realmente por namoro, não estamos pensando em um casal que está casado. Eu gosto de perguntar, não perguntar, na verdade, falar e dar essa orientação para casais de namorados que são cristãos, que se o teu companheiro, a pessoa que você está em um relacionamento, se ela não apoia você ir à igreja, se ela não vai à igreja com você, na verdade ela até é contra isso, e se é importante para você ir à igreja, talvez o namoro seja o momento para você pensar e fazer uma decisão difícil, que é não continuar nesse relacionamento. E não é porque você vai estar pecando, mas eu conheço histórias muito tristes de pessoas que continuam num relacionamento e a pessoa que eu estou num relacionamento, ela não concorda com o que eu penso, mas um dia eu vou mudar, ela vai mudar, ela vai pensar como eu, e esse dia nunca chega. E infelizmente essas pessoas às vezes carregam um relacionamento sem debaterem, sem discutirem essas desavenças, e chegam num ponto, depois até mesmo casados, que elas, por exemplo, eu quero ir na igreja, a outra pessoa falou, eu não quero que tu vá na igreja, e ou você deixa de ir na igreja, alguém tem que ceder, e se nenhum deles cede, acaba acontecendo separações, que eu, infelizmente, já presenciei muito perto de mim. Então, eu acho que, você está em um namoro, um relacionamento com alguém não cristão, até mesmo pessoas não cristãs, talvez, que estão assistindo esse debate, tá com alguém que não concorda contigo, converse sobre isso. Não é porque vocês vão casar que esses problemas vão desaparecer. Não, eles se intensificam. Então, é muito importante a gente ter essa abertura. Sobre a segunda pergunta, pastor, eu acho que se o pastor mete a colher, eu acho que sim, o pastor tem um chamado para aconselhar. Eu sei que tem casais que não querem, mas ao mesmo tempo o pastor está ali ele é chamado para ser pastor daquelas pessoas. Eu sei que não é fácil. Eu sei, por exemplo, já fui pastor de pessoas que eu sabia que eles estavam com um problema, eu tentei falar com eles e eles se negavam, as duas pessoas se negavam, então é muito difícil. Mas eu ainda acho que, não colocando mais lei ainda sobre pastores, mas eu acho que seria interessante até mesmo conversar com outros pastores, como que eu poderia trazer isso e abordar esse tema com esses casais que estão precisando de ajuda, porque é importante. Só para, talvez, gastar mais um minuto, nesse sentido, talvez, se tu está pensando em alguns assuntos sérios, por exemplo, de violência, aí eu acho que tem que colocar a colher sim, viu, pastor? Eu acho, eu até fui orientado em cursos do meu mestrado, que se o pastor tem conhecimento de algo que vai contra a lei, ele deveria acionar a justiça, porque aí já está um pouco fora da nossa alçada, não é nós que vamos resolver aquilo é algo que a justiça deveria fazer. Pelo menos é isso que eu faria se eu tomasse conhecimento de algo sério nesse nível. Nesse sentido de violência e de privação de liberdade, né? Tanto violência psicológica quanto física, não só o pastor, mas qualquer pessoa deve meter a colher, né? Mas eu penso que nessa sua reflexão agora faz mais sentido para mim, eu creio que para quem está nos assistindo também, essa tensão entre avaliar que lugar Deus tem na vida quando você namora alguém que você sabe que não tem os mesmos princípios, né? Que não é cristão, que não quer seguir a vida. Daí eu acho que ali ganha sentido essa sua reflexão e que a pessoa pode e deve se questionar se aquele relacionamento vale a pena, se eu vou deixar minha fé para trás, a vivência da minha fé por causa daquele relacionamento. Aí eu acho que entra com tudo essa questão, lembrando que mais vale viver uma vida que agrada a Deus, e eu preciso daí no meu relacionamento, para ser saudável, para ser satisfatório, ter alguém que me acompanha nesse sentido, né, pastor Alain? Perfeito. Muito, muito bom, pastor André. É verdade. Eu gosto de falar que o namoro, por exemplo, a gente está falando bastante sobre o namoro, tá chegando o Dia dos Namorados aí. O namoro é um momento para a gente ver
essas dificuldades, esses sinais de atenção, esses sinais de alerta. Não simplesmente deixe de lado. Pode ser, o namoro é um momento para a gente tomar decisões difíceis, gente, de acabar com o relacionamento. Lá para frente só vai intensificar e talvez vai descobrir algo ainda pior. Então, eu acho que o namoro é um momento para a gente, não sair procurando uma pessoa perfeita, até porque não existem pessoas perfeitas, todos nós somos imperfeitos, mas ter cuidado porque é um momento para a gente se livrar, talvez, de um relacionamento que no futuro pode se tornar um pesadelo na nossa vida. Pastor Alain, já que a gente está falando de namoro, é no período de namoro que a gente começa a descobrir, desenvolver a nossa sexualidade. E aí, como é que a gente vive a sexualidade hoje, século XXI, com a internet, com a demanda, com o apelo que tem cultural sobre nós, né, seres humanos, mas especialmente para o cristão? Como é que vive essa sexualidade? O que pode, o que não pode? Como que a gente se coloca diante do outro e diante de Deus para viver a nossa sexualidade com vistas ao casamento? Mas esse é um tema que não vai dar para abordar hoje, porque ele é muito importante. Quero agradecer demais a tua presença hoje aqui, mas não vai embora. Você que está nos assistindo também não vai embora, porque no próximo programa nós vamos falar sobre sexualidade. Fica com a gente, nos acompanha. Desejo que Deus derrame sobre você as mais ricas bênças. Se quiser entrar em contato com a gente, se quiser mandar uma pergunta, uma dúvida, perguntar algo para o Pastor Alain, siga a gente nas redes sociais, @umbrapastoral. A gente vai ter o maior prazer de conversar e responder você. A gente te aguarda, né, Pastor Alain? No próximo programa. Um grande abraço e até lá.